Bom, eu sou Vamos lá. Priscila, sou transplantada renal desde 2017. Recebi um rim do é, meu irmão mais velho, né? E aí, depois disso, como o doutor Sandrigo falou, que pode transformar a vida de uma pessoa, depois disso a minha vida foi completamente transformada, né? Eu tenho uma realidade antes e uma realidade Como é depois. que foi? Me conta como é que foi o processo. Como é que começou o teu problema de saúde, né? Você era jovem quando foi descoberto isso. Conta pra gente aquilo que você obviamente quiser contar pra nós, Sim. o que te acometia e como é que isso evoluiu pro transplante. Bom, eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade e fui investigar um problema de enxaqueca inicialmente. E aí, investigando um problema de enxaqueca, eu cheguei numa hipertensão arterial aos 20 anos de idade, o que não é muito normal ser hipertensa com 20 anos de idade, sem histórico na família e tudo mais. E aí, investigando a hipertensão arterial, eu cheguei na doença renal crônica, numa doença chamada doença renal policística. E na época eu não acreditei muito que aquilo ali fosse para frente, né? Não acreditei muito que fosse evoluir, não acreditei que fosse precisar de uma hemodiálise. Eu achava que, ok, eu tenho uma doença e é que esse quadro vai ficar Você tinha estável. quantos anos nessa época? Uns 20 anos de idade, mais ou menos. E aí foi a época que eu falei, agora é procurar ajuda médica e entender o que é isso, né? E aí eu fui descobrir que era uma doença que não tinha cura, que ela ia evoluir com o tempo e que o futuro eu precisaria de hemodiálise, transplante, de terapias substitutivas, digamos assim, para poder ter uma vida normal, né? Mas que era impossível prever quanto tempo demoraria para que eu chegasse a esse ponto, né? Porque quando eu descobri a doença renal, a única coisa que eu tinha era a hipertensão. Eu não tinha, meus exames eram todos normais. A única coisa que acusou na época foi uma hipertensão que eu achei por acaso, né? Então, assim, eu soube por exames preventivos, né? Eu não soube quando. O que geralmente não acontece, porque a doença renal crônica ela é uma doença muito silenciosa, né? As pessoas, quando descobrem a doença renal, já estão a ponto da hemodiálise, já estão a ponto do transplante, já estão em situações bem avançadas, né? E eu descobri quando estava muito no início, né? O que eu considero uma sorte. Uma sorte. E aí a coisa evoluiu para a necessidade do transplante e, por sorte, dentro da sua família estava o doador. Conta um Isso. pouquinho sobre isso. Olha, meu médico na época, eu morava em Belo Horizonte na época, e meu médico lá falou que me indicava fazer o transplante antes da hemodiálise. E aí ele perguntou se eu tinha irmãos e se eu não queria conversar já com meus irmãos. Ainda não era a época do transplante, eu ainda estava bem ainda, estava estável. E aí eu chamei meus irmãos para conversar e perguntei para eles, né, meus dois irmãos, eu tenho 4 irmãos, mas eu tenho 2 de mesmo pai e mesma mãe, então seriam eles primeiro, né, a primeira abordagem. E quando eu comecei a explicar a situação eles não me deixaram terminar a frase. Essa é a verdade. Na hora que eu comecei a perguntar se eles poderiam ser doadores e tal, na metade da frase eles já me interromperam e falaram assim: não precisa nem terminar, já somos, pode considerar que sim, a gente doa o que for necessário. Rim, fígado, pedaço do fígado, o que precisar. E aí, a partir daí, eu vim aqui para São Paulo, mudei aqui para São Paulo, trouxe eles aqui para fazer os exames e tal, e deu a compatibilidade com todos eles. Inclusive, eu tive que trazer minha mãe também, que minha mãe falou que ela tinha que participar desse processo todo. E aí todos foram compatíveis, e o meu irmão mais velho foi o mais compatível, 100% compatível, então ele foi o escolhido, digamos assim. Tá, e aí, bom, passado um certo tempo, com que idade você acabou se submetendo a esse transplante? O transplante eu estava com 40 anos de idade já. Foi quando eu já estava numa situação, aí é a questão da qualidade de vida, né? Eu ainda tinha, meus rins ainda funcionavam, ainda poderiam funcionar um pouco mais sem o transplante, poderia. Mas aí chegou um momento que é a qualidade de vida. Eu já não conseguia mais praticar atividade física, já estava me prejudicando no trabalho, já estava subir um lance de escadas já era terrivelmente exaustivo para mim, acordava já cansada,
né? Já queria dormir o tempo inteiro. Então, assim, chegou num ponto que é extremo, sabe? Que aí é a qualidade de vida mesmo, assim, eu não tinha mais... Mas o engraçado é que o corpo humano é muito inteligente, né? A fadiga vem, mas o corpo se adapta. A fadiga vem, o corpo se adapta. Eu não sentia que eu estava desse jeito. Eu achava que estava tudo bem. Eu achava que todo mundo estava cansado. Que era tudo normal. E eu só descobri isso quando a minha médica falou, a doutora Lúcia chegou para mim e falou, você só vai saber o quão ruim você está depois do transplante. E é verdade. No dia do transplante, no dia seguinte, era como se tivesse trocado uma pecinha no carro ali, né? O carro não está pegando ali, aí troca a bateria dele. No dia seguinte eu era outra pessoa. Menos de 24 horas do transplante eu já tinha uma energia que eu já não conhecia mais que eu tinha, né? Então foi uma virada de chave. Ou seja, mesmo. Renasceu. Isso mesmo, a Fênix. A Fênix, exatamente. Se você quer assistir a entrevista completa desses cortes, você vai encontrar o link na descrição do vídeo. Vai lá, clica e você vai ver a entrevista completa.